e cantavam. No Salmo 116, por mais que o tema proposto que colocaram foi um salmo de gratidão, na realidade é um salmo de tristeza, é um salmo de pesar. Alguma coisa ocorreu ali e aquele salmista estava angustiado. Por isso o tema da nossa noite, da nossa noitinha, é vença a opressão da tristeza e do pesar. É fácil que aqueles que são fortes, que aqueles que são saudáveis se esqueçam de quantas lágrimas de tristeza e pesar são derramadas todos os dias. Ao redor desse mundo, que é um mundo de dores, a Bíblia diz, esse é um mundo de dores. Talvez na sua própria casa, essa semana, o seu coração chorou de tristeza abundante por alguma coisa, por alguma situação. E o primeiro tópico, a primeira parte desse salmo, a gente pode intitular dessa forma: a tristeza é abundante. Porque quando nós começamos a ler, aparentemente nós podemos até perceber as lágrimas caindo do salmista. Lágrimas caem. O pesar toma um controle de tudo. E isso pode acontecer muito depressa. Nós podemos estar muito felizes e satisfeitos agora. E daqui a pouquinho, mais tarde, isso tudo já pode ocorrer na nossa vida numa pressa terrível. E o cântico é um cântico de tristeza. O Salmo 116 é um lamento. É um lamento de um homem rodeado pela tristeza. É o lamento de um homem rodeado de pesar. E muito provavelmente porque a morte tocou a vida dele ou de alguém por perto dele. Ele fala a respeito de ser filho da serva, da tua serva, no versículo 16. Ele diz: Senhor, eu sou o teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. Alguns estudiosos dizem que a mãe do salmista havia morrido, porque ele lembra de onde ele veio. Ele lembra a mãe dele ali. Primeira linha do cântico é surpreendente. No meio da tristeza, como o Senhor se declarando para o seu povo, em Malaquias capítulo 1, ele começa dizendo: amo o Senhor porque, vendo dores e pesares. Era dizer que Deus o ouvia. E esse ouvir significa simplesmente, enquanto o salmista fala, Deus ouve. As orações que ele fazia eram orações ouvidas. Deus estava prestando audição. Deus estava prestando audição àquele coração quebrantado e contrito. Quando ele fala que ele se inclina, vem para uma palavra hebraica que tem um rebuscado maior. A palavra aqui é natá, que significa se curvar, virar de lado. Oi. Virar de lado. Parar o que estava fazendo para colocar o seu interesse em quem estava falando. A primeira é ouvir. Você pode ouvir sem se virar, sem prestar interesse total. Você ouve. E agora ele diz, além de ouvir, ele se inclina para mim. Ele sai do seu ouvido e começa a ter atitudes a meu respeito. Quando alguém se vira para olhar para você, quando alguém para de fazer o que estava fazendo porque você fala, e aí a pessoa para a atividade que estava sendo feita para lhe dar uma atenção completa e se aproxima de você para ouvir o que você tem a dizer, é isso que a palavra ele se inclina, o termo ele se inclina, quer dizer. Um exemplo muito drástico que contrasta, mas que os irmãos vão poder ter uma visão clara do que o salmista estava intencionando com Deus se inclinando para ele. O texto de Provérbios 7, do versículo 21 a 23, Salomão usa essa mesma palavra, natá, para descrever a reação de um homem que é seduzido por uma prostituta. Ele deixa o caminho que ele tinha, ele deixa o caminho da sua casa, ele deixa o caminho da sua esposa e vai dar atenção a uma mulher que o convida indecentemente.
Eu sei que é estranho a gente colocar isso para Deus, mas é só para você entender, quando o salmista diz assim, ele se inclinou, é para dizer assim, Deus parou a sua atividade eterna, que não para, mas o salmista estava dizendo, Deus parou todas as coisas para me dar atenção. Eu estava angustiado, eu estava sofrendo, a minha vida estava enfiada num pesar, num mar de tristeza, e quando eu falei, ele parou o que estava fazendo e começou a se interessar por mim, pela minha vida pequena. Deus nunca dá as costas aos que clamam a Ele. Eu sei que você já clamou desse jeito. Eu sei que eu não fui o único aqui dentro, com tristeza e pesar, clamando ao Senhor. Ele nunca dá as costas aos que clamam a Ele em meio às lágrimas, porque Ele diz que não resiste assim. Quando Deus parece mais distante, na verdade, Ele se inclina para mais perto. É assim a vida do nosso Deus para conosco. Vamos ver agora os versículos de 3 a 6. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste, então eu invoquei o Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Você percebe que na sua Bíblia existe um intervalo proposital? Esse intervalo, nas Bíblias mais antigas, tinha um nome chamado Selá. Esse Selá é uma pausa para que reverbere o que se foi cantado na mente dos ouvintes. Então a gente poderia falar assim, então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. E nesse intervalo, é como se o salmista, depois do Senhor vir ao encontro dele, ele agora tivesse uma resposta para o Senhor, dizendo assim, Ele é compassivo, Ele chegou. É como se esse intervalo proposital no salmo, no cântico, na música, fosse o espaço da chegada do socorro divino. E quando ele vê o Senhor chegando, ele diz assim, compassivo. Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é um Deus misericordioso. É como se os olhos do salmista agora começassem a contemplar, no meio daquelas lágrimas todas, a visão transcendente do Deus que veio em seu favor. Revela o segundo motivo, porque ele diz, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Por quê? Se a gente der uma olhada no versículo 8, dê um salto para o 8, não leia o 7 agora. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria. Mesmo quando eu disse, estou muito aflito, eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Ele entra no momento de dúvida aqui, de incerteza, mas é a mesma resolução do início. Eu amo o Senhor porque Ele me livra. Eu amo o Senhor porque Ele me resgata. Alguma circunstância trágica tinha acontecido aqui, uma experiência realmente dolorosa, que levou o salmista a dizer que ele estava perto da morte. Ele me livra. Eu amo o Senhor porque Ele me livra. Talvez alguns tivessem morrido. Se fosse um salmista como Davi, nós não sabemos de quem é esse salmo. Mas se fosse um salmista como Davi, talvez Davi estava voltando de uma guerra e talvez da turma que foi com ele, só ele voltou. Ele diz, eu amo o Senhor porque Ele me livra, porque Ele me resgata. Por experiência pessoal, eu sei dizer para os irmãos que a tristeza e o pesar podem se tornar tão intensos que a morte parece que está na porta. E o salmista clama a Deus. É um clamor tão desesperado
que a gente poderia comparar a um clamor de alguém que está em queda livre. Eu nunca imaginei isso. Eu não sou muito de fazer saltos grandes. Mas eu imagino que deve ser desesperador quem pula de um trampolim para uma piscina aqui de 4 metros. Quem já fez educação física aqui, acho que já teve essa oportunidade. Deve ser desesperador porque não chega ao fim. Deve ser um frio terrível. Agora imagine uma pessoa saltando de paraquedas e lembrar que não está com os paraquedas lá. É essa a ideia do salmista aqui. Ele clama. E ele clama tanto que diz assim, eu cria. E é coisa do passado. É uma incerteza tão grande que se parece conosco, porque por vezes nós somos incrédulos, nós sabemos muitas coisas. A nossa denominação é uma denominação que sabe muitas coisas. É a denominação que prega a palavra e as pessoas começam a se encher da palavra e sabem a palavra de cor e leem muito a Bíblia. Nós já fizemos muitas campanhas aqui. Talvez alguns irmãos aqui já leram a Bíblia mais de 4 vezes. Nós somos conhecedores da verdade. Mas quando nós chegamos lá em Filipenses 4 e Paulo fala com aquela igreja feliz, ele diz assim, nós sabemos, igreja, nós temos conhecimento de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor, e é lindo a gente dizer, todas as coisas cooperam para outra pessoa, mas quando a morte está tocando a sua vida, você ouvir de alguém, olha irmão, nós sabemos que todas as coisas cooperam, é um engolir mais seco. É um engolir mais pesaroso. Isso vai cooperar. E o salmista não esconde, ele diz assim, eu cria. A incredulidade estava beirando a vida dele. Ele estava começando a duvidar do Senhor. Eu cria. Não estou muito mais crente, mas eu cria. Nada é escondido na palavra do Senhor. Eu encontrei um comentário de Spurgeon a respeito do Salmo 116, e eu creio que ele foi muito, muito sincero na narração dele, do que o salmista estava sentindo aqui. Eu quero ler para os irmãos. Como caçadores cercam um cervo com cães e homens, de modo que ele não tenha como escapar, assim Davi estava cercado por tristezas mortais. Para Spurgeon, esse salmo é de Davi. As cadeias de tristeza, fraqueza e terror com que a morte está acostumada a prender os homens, antes que os arraste ao seu longo cativeiro, estavam ao redor de Davi. Horrores como os que atormentam os perdidos me dominaram, me agarraram, me encontraram, começaram a me examinar e me mantiveram prisioneiros. Eles estavam tão próximos de mim que fixaram seus dentes em mim, assim como os cães de caça dominam a sua presa. Mas o mais maravilhoso nisso tudo é que o Senhor livrou o salmista. A morte estava lá, talvez os dentes estavam à mostra, mas o Senhor livrou o salmista. O Senhor resgatou o salmista, embora o caráter do salmista fosse duvidoso, porque ele cria, não estava mais crendo, mas cria. Passou um tempo de dúvida, embora o caráter dele fosse caluniado, porque ele disse, os inimigos estão se levantando e estão dizendo mentiras a meu respeito. Eu fiquei tão perturbado que comecei a desconfiar de todos os homens. Todos os homens são mentirosos. Mesmo que o espírito dele tivesse deprimido, ele disse, eu estou sobremodo aflito, eu estou triste. O salmista testemunha que o Senhor permaneceu ao seu lado. E é assim que Ele faz conosco. Mesmo quando a incredulidade tenta fazer com que a nossa vida se torne uma vida seca, porque nós duvidamos da palavra. Duvidamos que essa palavra é para os nossos dias. Duvidamos que essa palavra vai acontecer com a gente, porque a gente diz essa coisa miraculosa do tempo antigo. Não, nós estamos com a palavra viva hoje.
E se ela diz hoje, olha igreja de Filipos, olha igreja de Filadélfia, nós sabemos que isso coopera para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor, isso é real, eu não sei como vai ser, mas talvez quando as coisas amenizarem, passarem, você vai ter uma visão mais ampla de todas as coisas e você vai dizer como Paulo, foi-me bom ter passado por várias tribulações. Como foi bom passar por essas tribulações todas. Porque hoje eu sou outra pessoa. E o Senhor não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Eu posso olhar para muitos irmãos aqui e lembrar de muitos momentos angustiantes deles. Mas eles estão aqui. Quando eu pensei que talvez aqueles momentos de dores iriam arrasar, acabar e extinguir a fé de alguns, pelo contrário, quando eu chegava até eles, eu é que saía fortalecido por causa do que Deus estava fazendo lá. E a glória de Deus era vista. E eu saía estupefato, dizendo assim, Senhor, como é que o Senhor faz isso no meio de uma cena dessa? Eu pensei que eu iria encontrar incredulidade, mas eu estou encontrando alguém cheio de fé, sabendo que o Senhor sabe o que faz. O Senhor sabe o que faz. É assim que o nosso Deus age, Ele não nos abandona. O nosso Deus não nos deixa quando o nosso barco está afundando. Ele é aquele que fica cantando, mais perto quero estar. Lá, enquanto o barco está afundando. Ele não se retira quando o inimigo se levanta com força, cresce em força contra nós. Pelo contrário, nosso Senhor é um especialista no que diz a respeito de libertação. Ele é um especialista. Ele é um especialista. Pois livraste a minha alma da morte, das lágrimas aos meus olhos e da queda aos meus pés. O salmista via em cada parte do seu corpo um tratamento específico de um Deus poderoso que tem poder para transformar cada uma das áreas da vida dele. Ele poderia dizer assim, o Senhor me livrou geral, mas ele viu em cada etapa o Senhor cuidando. Em cada etapa. Calúnia, cuidou. Morte, livrou. Incredulidade, trouxe fé. Eu estou vendo tudo. E aí a gente passa agora para uma segunda parte do Salmo 116, que é um cântico de libertação. Um cântico de salvações. Ele continua as suas razões para amar o Senhor. Apesar do peso, apesar da tristeza, apesar da dor que estava esmagando a alma dele, ele continua afirmando no versículo 7, que a gente pulou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Eu amo o Senhor. O Senhor tem sido bom para você, minha alma. Eu amo o Senhor, porque o Senhor tem sido bom para você, minha alma. O nome disso é solilóquio, é falar com você mesmo, não é loucura não. Se você já teve esses momentos, esses surtos, pode ficar tranquilo, não é loucura, é solilóquio, é você falando com a sua alma. É isso que o salmista está dizendo. Volte, minha alma, para o seu sossego. Tem uma música do pastor Estênio, que ele cantou aqui quando veio, e ela diz assim, puxa uma cadeira, minha alma, que eu quero te perguntar, por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? Vamos entrar num acordo, vida tranquila viver. Lembra daquilo que o mestre falou. A minha graça te basta. É uma conversa com a alma dele. Porque é essa alma aí que pode mudar essas coisas aí dentro de você. E o salmista diz, minha alma, volte para o seu sossego.
Em outras palavras, ele diz: eu amo o Senhor porque Ele cuida de mim. Eu amo o Senhor porque Ele cuida de mim. Quando ele diz assim, tem sido bom, é cuidado. Minha alma, o Senhor tem sido bom. A palavra aqui é gamal, quer dizer, Ele lida completamente. É um lidar completo, Ele não deixa nada na minha alma sem o toque dEle. Lida completamente com a situação inteira. É uma ideia de recompensa, de tratamento para presentear. Talvez se fosse hoje nós diríamos assim: como o Senhor cuidou tão bem de mim, eu vou amá-lo em retribuição. Eu vou amá-lo. Eu sei, a morte bateu na minha casa, mas Ele tem me dado tanto consolo. Eu não sei se os irmãos tiveram conhecimento. Cadê Vivi? Para casa. Vivi está tendo já contração, né? Aquelas contrações sem as dores intensas. Mas essa semana o avô dela faleceu. E ela mandou uma mensagem dizendo: pastor, meu avô acabou de falecer. Eu disse: como é que você está? Esse é um misto de um bocado de coisa, pastor. Mas eu estou firme. Eu estou firme. Eu estou firme. Ela disse: eu estou firme. Como o Senhor cuidou tão bem de mim, eu vou amar em retribuição. Em outras palavras, meus irmãos, Deus não deixa nada de lado quando provê para nós o que nós precisamos. Quando Deus cuida de nós, é um cuidado completo. Ele nos cerca com os cantos dele de livramento, e ele tem sustentado os seus filhos no meio da dor, no meio das composições infernais, que ele chama aqui de laços do inferno, angústias do inferno, canções do inferno têm se levantado contra a minha vida. O Senhor está lá, livrando. Por causa desse cuidado, ele termina o salmo fazendo uma pergunta para a alma dele: o que é que eu vou dar ao Senhor? O que é que eu vou oferecer? Como eu vou presentear o Senhor por tudo que Ele tem feito comigo? Ele tem cuidado tão bem de mim, Ele tem feito tanta coisa. Como é que eu posso me expressar adequadamente? Como é que eu posso provar a Ele o apreço que o meu coração tem por Ele? Como é que eu vou retribuir ao Senhor? E em resposta a essa pergunta, ele começa a cantar 3 fases. A primeira delas está no versículo 13. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Por causa dos benefícios de Deus, por causa do cuidado de Deus para comigo, eu vou erguer o cálice da salvação. Eu não sei se vocês lembram de outro salmo que fala sobre cálice. 23. O que é que tem no Salmo 23 a respeito do cálice? O meu cálice transborda. A ideia de erguer o cálice é que ele seja cheio. A ideia de erguer o cálice é para que seja colocado mais. Por favor. Mais. Eu vou erguer o cálice da salvação. E eu vou proclamar o nome do Senhor. Eu vou dizer que quem fez transbordar foi o Senhor. Então a primeira decisão do salmista é: em gratidão eu vou proclamar os benefícios do Senhor. Eu vou dizer para todo mundo: olha, esse cálice meu foi cheio pelo Senhor. Eu vou louvar a Deus, porque Ele tem me dado abundantes libertações. Essa salvação aqui está no plural. Então eu vou erguer o cálice das salvações que Ele tem provido para a minha vida. Eu vou erguer o cálice das salvações, porque Deus tem inundado a minha vida com abundância. Meu Deus tem visitado a minha vida com tanto benefício, e eu vou dizer isso para o mundo. Mas quantos cristãos têm recebido tantos benefícios e têm ficado
calado. Não tem saído por aí dizendo assim: o Senhor fez assim comigo. Foi o Senhor que fez isso. Quantos irmãos têm recebido tantos benefícios e se fecham, ao invés de se abrirem como proclamadores dos benefícios do Senhor? Nós devemos parar de reter o louvor para nós, porque quando você conta os seus benefícios, o que Deus tem feito com você, a igreja dá glória a Deus. Deus fez, meus irmãos, eu quero dizer isso para vocês hoje. Deus fez assim, assim, assim comigo. O que é que os irmãos vão dizer? Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. O nome dele é Yahvé. Yahvé Rohi, o pastor que cuida. O nome dele vai ser exaltado. E eu não sei se você sabe, o que Deus quer que você faça é que você tema o nome dele, exalte o nome dele, louve o nome dele. Então compartilhe o seu Salvador. Não sinta vergonha de compartilhar o que Deus tem feito por você. Pare de ter timidez. Por que você é tímido assim? E eu tenho certeza que você vai se surpreender como isso vai ajudar a livrar você dessa opressão de tristeza e de pesar. Começa a dizer o que Deus fez. Traga a memória. Depois, nos versículos 18 e 19, ele mostra outra forma de agradecer. O que é que eu vou dar ao Senhor? Gostaria que os irmãos lessem o 14, por favor. (18 e 19 agora). O salmista estava levando a sério o que ele havia falado com o Senhor antes. Eu cheguei hoje e uma irmã disse assim: pastor, eu fiz um voto ao Senhor. Eu disse: a gente vai falar sobre voto hoje. Eu fiz um voto. O salmista está dizendo assim: em gratidão eu vou cumprir os meus votos. Eu votei, eu vou cumprir. O que é um voto, meus irmãos? É uma promessa solene entre você e o seu Deus. Você faz. Você se compromete diante do seu Deus. E os votos são encontrados na Bíblia como um assunto muito sério. Embora eles não sejam obrigatórios, a partir do momento que você liberalmente os faz, eles se tornam obrigatórios. Deus torna os seus votos obrigatórios. É por isso que não há batismo sem antes você conhecer algumas coisas. Porque aqui você vai votar algumas coisas. E esses votos vocês vão cumprir. Porque Deus vai pedir conta dos seus votos. Porque você está fazendo liberalmente. Talvez hoje nós podemos querer esquecer dos nossos votos, mas Deus nunca se esquece de um voto feito a Ele. Por isso que o salmista assevera 2 vezes: eu vou cumprir, Senhor, eu não esqueci. Eu vou cumprir os meus votos, eu vou cumprir. Quando você cumpre os votos, você honra a Deus. Quando você quebra os seus votos, você dá munição ao seu inimigo. Para dizer, o Deus dele não é um Deus confiável, não é um Deus que leva a sério. E o salmista decidiu mostrar a gratidão dele publicamente, honrando a Deus com os votos dele. Eu vou cumprir os meus votos. E em último lugar, para agradecer ao Senhor, nos versículos 15 a 17, é uma parte estranha desse capítulo. Ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Mudou aqui. Há uma mudança. Há uma saída de uma tristeza profunda
para uma altura magnífica de louvor. Ele muda aqui. Embora a jornada dele, eu imagino que não tenha sido resolvida de um momento para o outro, talvez meses tenham se passado, mas o salmista aqui simplesmente, depois de narrar a sua aprovação, ele não gasta mais tempo lamentando. Ele começa a dizer: olha, até a morte dança na sua presença. É preciosa. E se você der uma olhada, a morte para nós é estranha, mas para o Senhor inaugura uma eternidade com Ele. Morte para Deus é a habitação perpétua dos seus filhos com Ele. Nós enxergamos morte como tristeza. Deus enxerga a morte como um início, como uma eternidade bailando, a recompensa eterna dos justos. Morte para Deus tem outro significado. Para nós é um pesar muito grande. E o salmista muda o seu cântico. Embora o seu louvor a Deus assinale esse pináculo de subida, também parece que esse louvor é o meio de chegar até lá. Então você louva o Senhor na dor. Enquanto você está saindo da dor, você continua louvando. E quando você chegar na plenitude, você continua o seu louvor ao Senhor. Isso é muito estranho, mas é isso que o salmista está dizendo. A morte dos seus santos é um louvor. A morte dos seus santos é um louvor ao Senhor. Por quê? Eu penso que é a conexão com isso tudo que a gente leu. O versículo 3 fala de dores profundas de morte. O versículo 4 fala de outra angústia de morte. O versículo 8 fala de outra angústia de morte. Eu creio que esse salmista foi libertado da morte, e se eu estou interpretando corretamente, isso resultou em um pesar tão grande de lágrimas e dor, de tristeza e desilusão, mas mesmo diante disso tudo, ele disse assim: eu não vou parar de louvar o Senhor, eu não vou parar, isso não vai me deter, eu não vou desistir de amar o Senhor. Para nós que sabemos hoje a respeito da morte dos santos, com uma teologia muito completa, por causa do Novo Testamento, por causa da ressurreição, por causa de Jesus, que andou falando sobre o reino de Deus. Você está aqui num contexto onde Jesus não estava instalado na terra, ninguém sabia que haveria uma ressurreição, não havia uma afirmação de como seria o reino de Deus, porque o reino de Deus só poderia falar quem veio de lá. Foi Jesus quem falou sobre o reino. O povo estava completamente no escuro a respeito da morte, mas nós estamos vendo um milagre acontecendo na vida de um homem que consegue, diante da morte, adorar antes de saber o que vai acontecer com ele na morte. Hoje nós sabemos o que é que ocorre depois da morte, e ainda assim nós lamentamos ao invés de sorrir. Nós começamos a entrar em depressão ao invés de celebrar. Esse homem viveu aquém do seu tempo, sem saber de tudo que nós sabemos. Ele já sabia que nenhum indivíduo do povo de Deus passa por esse mundo, sai desse mundo sem que Deus perceba a saída dele. Ele sabia que quando os olhos dele começassem a se fechar aqui, eles iriam se abrir ali, diante do Deus dele, num tempo onde Jesus não havia falado sobre o reino, nem de ressurreição. Nós estamos muito abaixo dele. Quando as pessoas morrem, Deus está presente, Deus se importa. Deus não está alheio a nada. Deus não está em um universo paralelo, pensando em outra coisa. Não. Segundo as passagens das Escrituras, até a bondade de Deus se transforma em possessão desses santos. Quando esses santos morrem, a bondade se torna deles. E lá não vai ter mais lágrima, não vai ter mais tristeza. E dessa maneira o salmista louvou a Deus em meio ao seu triste momento, porque sabia que o Senhor traria um amanhã maravilhoso. As cinzas que estavam hoje pairando no ar iriam tomar um assento
Geralmente, quando nós estamos tristes, isso acontece. A gente consegue ver a poeira se assentando nos lugares. Mas isso não deteve esse homem. E é assim que deve ser, meus irmãos. O nosso louvor, o nosso agradecimento deve ser expresso, independente do que ocorra. Quando a gente aprende a dar graças a Deus no meio da dor, a gente descobre as lições mais básicas de Deus para a nossa vida. E eu sei que eu estou falando com muita gente que sabe o que é dor de verdade. E eles conseguiram. E hoje eles são um testemunho vivo que dá para fazer a coisa seguinte. A coisa seguinte que deve ser feita. Dá para fazer. Mesmo em tempos de tristeza e angústia. Então, não espere as circunstâncias mudarem. Miriam, irmã de Moisés, pegou o tamborim dela e junto com as mulheres de Israel começaram a cantar: só o Senhor é Deus, Deus forte e poderoso. Só o Senhor é Deus, não há outro igual. Só o Senhor é Deus. Mas isso foi depois do mar se abrir. Esse salmista, antes do mar aberto, ele começa a cantar ao Senhor. Isso é o milagre. Cantar depois que as coisas se resolvem é resposta. Cantar antes do mar se abrir é um milagre. Então, igreja, vamos viver esses milagres. Vamos começar o nosso louvor. Vamos falar a Deus as nossas palavras de louvor antes das coisas acontecerem. Conscientes de que pela fé nós sabemos o que vai ocorrer. Pela fé nós sabemos para onde iremos. Se una a outras pessoas. Hoje em Malaquias, no meio de um povo perdido em seus próprios questionamentos, fala que existia um pouquinho de povo que temia o Senhor e que estavam conversando entre si. O nome disso é congregação. Estavam congregando e conversando entre si, falando sobre as coisas que Deus estava aprovando, porque Ele estava se inclinando. Então, em nome de Jesus Cristo, faça do louvor a Deus uma decisão consciente na sua vida. Faça planos para se unir a outras pessoas em adoração, porque tem muita gente que está chorando e você pode ser um braço de misericórdia de Deus no meio da dor e do pesar para muita gente. E talvez essas pessoas que você vai ajudar a levantar hoje vão ser as mãos que vão levantar você amanhã, quando você estiver em tristeza e pesar. E você vai ver que vale a pena servir a Deus do modo que Ele requer de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Fique de pé. Pai, abra o nosso coração para entendermos essa verdade. Na Sua palavra nós temos tudo o que precisamos para viver cada momento estranho da nossa vida aqui nessa terra. Mas por vezes nós somos muito reprovados. Nós sabemos o que fazer, mas a nossa mente se esquece. Ao olhar para trás, nós só conseguimos ver a Sua bondade, a Sua misericórdia.
E seria esse momento de nós estarmos iguais a esse salmista, dizendo: Senhor, o que é que a gente vai oferecer ao Senhor? E a diferença é que nós não temos nada para oferecer, Senhor. Não temos nada para oferecer, então oferecemos a nossa vida aqui como oferta, como libação ao Senhor, como sacrifício vivo. Nos santifique para nos tornar agradáveis para o Senhor. Que as nossas atitudes sejam um respaldo da sua presença. A começar em mim, trabalhe, Deus, dentro de nós. Trabalhe em nós, Deus, para que nós possamos ser essas respostas que o Senhor quer nesse mundo. Tantos aqui, Deus, já viveram ou estão vivendo esses pesares e essas dores, mas eles estão aqui. Eles foram trazidos para essa casa. Eles foram trazidos nessa tarde, nessa noite, para esse lugar, para ouvir que eles podem, eles conseguem amar o Senhor, independente dos ventos que estão soprando, porque as raízes seguram, porque as raízes bem firmadas, como um coração bem firmado, não tem medo. Nós queremos louvar ao Senhor, Deus, em meio à própria tristeza, porque nós sabemos que o Senhor trará uma manhã maravilhosa das cinzas de hoje que nós estamos vivendo. Nosso louvor em agradecimento, independente do que aconteça, que dos nossos lábios saia, Deus, essa correção, um louvor pleno, perfeito, mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempos de tristeza, de guerra, mesmo em tempos de insegurança contínua em tudo à nossa volta, tempos de angústia. O Senhor é o Deus que está conosco, que vê cada um de nós. E quando nós sairmos dessa terra, o Senhor não vai estar ausente. O Senhor vai estar lá. Se não nos libertar dos laços da morte, o Senhor nos libertará na morte. E essa tristeza e desilusão, essa dor, lágrima e pesar, vai ser transformada em gozo perpétuo, por causa da sua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa certeza. Crie dentro de nós um coração puro e renove dentro de nós um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a presença doce do Espírito Santo repousem sobre nós aqui, nessa casa de misericórdia, sobre a vida da nossa irmã Marcela ali, naquele hospital, e nosso irmão Edilson, sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Eu creio, Deus vivo.
vai.